estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas, nossa calorosa saudação nesta manhã de novembro, dia 5, hoje que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para refletirmos sobre o 32º domingo do tempo comum, que está com o título hoje de Reflexão para a Solenidade de Todos os Santos. Normalmente nós dizemos que o dia de Todos os Santos é no dia 1º de novembro, mas as festas durante a semana, a igreja converge tudo para o próximo domingo, né? O domingo que está chegando lá da semana. Então a nossa reflexão hoje é um dia de festa, né? Essa festa ela vai homenagear todos os santos conhecidos ou os que não são conhecidos e vamos assim apresentar o ideal de santidade. Como é que é possível para hoje, como é que é desejado por Deus, porque todos os fiéis são chamados à santidade cristã. Então, nessa reflexão, nós sabemos, é um domingo, nós temos a primeira leitura. A primeira leitura é extraída do livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos de 2 a 4 e de 9 a 14. E vai afirmar assim para nós que uma multidão infinita de pessoas, de todos os povos, de todas as nações, elas são santas, né? Também que desde que pratiquem a glória, né, celeste aqui na terra para chegar junto a Deus. E há um fato bem importante aqui nesse texto aí para quem vai ler hoje. Nós vamos parar a nossa reflexão já no Santo Evangelho, mas aqui nessa primeira leitura vai falar do texto, fala de 144 mil eleitos. E esse número 144, ele é um número simbólico e ele vai indicar a totalidade da comunidade cristã. Aí vai lembrar 12 vezes 12, que é igual a 144, né? E aí vai lembrar as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Tudo mais 1000, por isso que transforma. A segunda leitura, ela já é extraída da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E vai recordar, assim, que a vida divina, que se manifestará no final da nossa vida terrestre, já na plenitude do Pai, ela já está presente em nós desde agora. Então, a nossa santidade é vivida, é aqui na terra, praticada, não é fechar os olhos para poder dizer que agora que vai começar a vida de santidade. Então, a gente precisa prestar mais atenção nessa festa que nós vamos celebrar, que é uma festa onde a fonte de santidade cristã é Deus. E nós vamos ler o Santo Evangelho, e o Evangelho vai mostrar para nós essa santidade. Nós vamos lembrando que durante este ano de 2022, começou ainda em 2021, quando terminou a festa de Cristo Rei, que começou, vamos lembrar, o período de Advento é um novo ano litúrgico, então foi começado com a leitura do evangelista Lucas, a comunidade lucana, chamado como C, dividida em A, B e C, e o Evangelho de João. E aí agora nós vamos também, neste ano,
concluir no dia 20 de novembro, é o dia já é a festa de Cristo Rei, e já vamos dar início aos 4 domingos do Advento, e a comunidade que vai ser agora vista é a comunidade A, que é do Evangelho de Mateus. Mas exatamente nessa leitura hoje é Mateus, porque normalmente a igreja deixa essa celebração da solenidade de Todos os Santos com o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. É o evangelho das bem-aventuranças. Nós conhecemos. Então, vendo as multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho que nós conhecemos. E a riqueza, quando vamos começando a ler esse santo evangelho, nós vamos logo, vai dizendo assim: vendo as multidões, a atitude de Jesus aqui. Jesus subiu, olha o verbo, subiu. Foi ficar numa postura mais alta, não por querer ser melhor, mas é para visualizar aquela toda a multidão que estava ali atento a ouvir. Quando ele subiu, ele chegou lá, sentou-se. Também não é acomodação, mas é um momento para ficar à vontade para falar. E seus discípulos, olha o outro verbo fortíssimo, aproximaram-se, aconchegaram-se, ficaram perto, próximo, cercaram-se ali de Jesus, ficaram bem junto. E abrindo a boca, falar, ele os ensinava dizendo, olha o tanto de verbos. A gente for analisar assim, cada um, não para estudar o português aqui, mas mais para a semântica mesmo, o significado, o que vai trazer para nós. Então, esse momento do Evangelho de Mateus, Jesus estava aqui no momento já na Galileia, saindo, né, caminhando, e ele aqui junto vai chegando a Jerusalém, ele já está próximo, quando ele vê a multidão. Então, o que vai acontecendo aqui é uma introdução dos 5 discursos, né, do Evangelho de Jesus, assim, que vai falar
mostrando como é a vida, o que vai acontecendo, mas é um dos 5 que ele propõe no Evangelho de Mateus, conhecido como o discurso do Sermão da Montanha. E significa o quê? As bem-aventuranças. E essa repetição aí de dizer assim, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados, quer dizer, essa repetição, né, vai dando, a gente vai lembrar aqui para os estudiosos, né, que estudaram o grego, aqui eu só encontrei assim um pouco, diz que é Makarioi, cujo o significado quer dizer benditos aqui, felizes ou bem-aventurados. Mas nessa significação aqui do grego também, esse bem-aventurado, ele é um termo assim que diz assim de submissão, de humildade, de humilhação, não é humildade não, mas que você vai ficar curvado, você vai ser resignado, vai chegar a um conformismo. Isso aqui. Mas como as bem-aventuranças vêm trazer uma programação da síntese da vida de quem é Jesus de Nazaré, então é tudo que tem dentro dele. Cada bem-aventurança que ele repete ali é aquilo que acontece e que acontecerá. São 8, no Evangelho de Mateus são 8 as bem-aventuranças, até o capítulo 10, porque aqui do capítulo 5 e o versículo 10, porque o versículo 11, ele vai confirmar uma síntese dos 8. Aí tem dos 8 versículos. E tem gente que pensa que são 9 bem-aventuranças, mas é conhecido mais como 8 bem-aventuranças. E esse programa da vida de Jesus vai trazer muito para nós, que nós precisamos refletir sobre a palavra de Jesus, porque ele é filho de Deus Pai, ele é o Deus Filho alimentado pelo outro Filho chamado Espírito Santo, né? Então, esse discurso lá na montanha, ele é assim um indicador, né? Um direcionamento do discipulado de Jesus, dos discípulos e das discípulas. Então, para nós alcançarmos a santidade, nós vamos ver a nossa vivência, a nossa mensagem evangélica. Precisa, sim, clareza nesse entendimento. Nós vamos observar também que, como é a vida de Jesus de Nazaré, nós vamos lembrar aqui também na tradução hebraica de Jesus aqui, porque lá no grego essa submissão, a resignação, quer dizer bem-aventurados, não é assim? Benditos, felizes, mas felizes porque sabiam obedecer, porque viviam ali mais ou menos naquela submissão. Era o Império Romano naquela época, dando todas as suas orientações, não, as suas execuções, as suas opressões. E aí vem, como fala de Jesus de Nazaré, nós vamos ter que entender também o sentido do hebraico. E vai ter um outro significado, que é o verbo ashrei, eu não sei nem chamar, mas significa, é uma felicitação também, de felizes, de alegres, mas é uma felicitação que vai falar não de você ficar no conformismo, mas de uma transformação em si, de caminhar, do verbo seguir, prosseguir, avançar. Então, partamos aqui agora para as bem-aventuranças nessa linha. O que Jesus quer quando ele diz felizes. Então, vamos, como é que a comunidade mateana, como nós chamamos, o que ela vem dizer. Então, qual foi a primeira bem-aventurança? Aqui tudo anotado. Então, a bem-aventurança é a primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vai ser o versículo 3 do capítulo 5. E vamos observar que ele está no presente. Bem-aventurado, porque deles é.
está confirmando o reino dos céus. Os outros 6, tudo no futuro. E o 8º também é no tempo presente. Então, a gente vai observando aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, para aquele povo pobre, naquela época, eram aqueles que estavam encurvados, de cabeça baixa, sem poder de voz, naquela significação grega deles, né? E aí Jesus vem, bem-aventurados os pobres, quer dizer, mostrando que eles têm que partir, como na vida deles, de avançar, de seguir, de enfrentar e seguir de cabeça erguida, de lutar. Isso é enfrentar desafios para tentar superá-los. É nessa linha que não é um convite a um conformismo, não. Não, é ali, já são pobres, pobre é pobre mesmo, não. Pobre pode ser rico no espírito, pode não, é só saber enfrentar, sem desanimar nessa luta. E o espírito aqui vem de ânimo, não é? Também, pneuma, né? Quando diz assim, a alma, a força. O espírito também que é de encorajamento, quer dizer, de não deixar se levar pelo medo, não deixar se dobrar-se, é enfrentar, seguir mais. Aí o convite de Jesus aqui é para que não desanimem mesmo, para que prossigam. Então, é muito bonito, né? Que Jesus convida, não foi... Convidou, não, os discípulos não. Ele convida-nos a todo momento a enfrentarmos, a lutarmos com dignidade por aquilo que é correto. Aí vem a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É o versículo 4. Então, jamais um discípulo será consolado se ele ficar cabisbaixo, se ele enfrentar uma luta, se arrastando, embora saiba caminhar, morrendo, no sofrimento, no vitimismo, jamais ele chegará. Ele vai ter que também enfrentar. E é assim, vai superar, vai conseguir. Aqui já vamos lembrando que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, esse consolo é o quê? É o apoio, é a presença, é os braços estendidos de Jesus, conduzindo-nos e dizendo aqui na nossa mente, vai, segue, eu estou contigo todos os tempos. Deus que está, Deus que acompanha, não é o Deus que foi, o Deus que já era, não, que já passou. É o Deus que está. É tanto que ele chegou, subiu a montanha, fez o sacrifício, sentou e os discípulos sentaram próximo, quer dizer, juntaram-se. Então, porque ele está sempre junto a nós. Nós precisamos confiar e precisamos também acreditar. Vamos avançar, vamos seguir. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aí o termo manso aqui a gente às vezes confunde com humilde. Ah, ele é humilde, ele é simples. Humilde significa a pessoa que está bem ali encostadinho no canto, com a roupinha rasgada, é humilde. Não, humilde é quem sabe enfrentar e sabe o que quer. Aqui é para ter essa mudança de atitude. Vai reivindicar algo sem violência, mas por direito, tentando, não é destruindo. Porque desde do domingo passado que nós vimos que quem traz a paz, transmite a paz. Quem traz alegria, transmite alegria. Nós vemos no outro o que está vemos no outro o que está dentro de cada um de nós. Às vezes a gente precisa ter muito cuidado, né, para não. Então Jesus aí encoraja, sabe o que nessa bem-aventurança? A você ter paciência, a termos paciência, determinação, perseverança, confiança e esperança. E nós temos. Nós não teremos, nós temos porque é dado para nós, nós somos
recebemos o santo batismo e somos convidados a evangelizarmos, então nós não vamos parar jamais. Toda vez que o tempo vai passando, a gente tem que ver que a esperança nossa não é para morrer, não, é para fluir, para resgatar mais. A quarta bem-aventurança, conforme o texto da comunidade mateana, Jesus vai colocar os discípulos falando de quê? De justiça. Aquilo que ele pratica o tempo todo. E aí diz assim, é um termo muito forte, é uma bem-aventurança muito forte aqui essa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, quem é que diz que quem passa fome, quem não é que sofre é que vai ser salvo? É o versículo 6. Mas a fome e a sede, elas são necessárias também, porque elas incomodam o ser humano. Nós estamos com fome, passa o dia inteiro sem comer, a gente vai enfraquecendo, né? E vê que é preciso alimentar-se. Às vezes não tem do quê, come o que tiver, do jeito que tiver também, que vem, não é muito agradável. Mas aí a gente, quando consegue ter mais uma condição, vai até para o nutricionista, não é? Para que orienta como é que se come com qualidade. O que nós devemos comer, o que nós não devemos comer. Então aqui a gente precisa ver que assim como o alimento e a bebida, eles são necessidades, é essencial à vida, a luta também por Jesus entre nós, discipulado dele, é preciso ser contínua também, constante. Mas uma luta pacífica, né, de matar, de matar com... de destruição, não, com palavras, com ofensas, não. É no outro sentido, é na mansidão mesmo. Então, onde não há justiça, não há dignidade, né? Não há paz também. Porque quando ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quarta bem-aventurança, anotada aqui para não esquecer, né? Nem pular. E vem a quinta bem-aventurança, e ela é linda, e que Jesus é assim conosco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Aí nós vamos lembrar que na Bíblia misericórdia não é um sentimento, mas é uma ação. Vamos lembrar do filho pródigo? Né? Voltou, o pai abraçou, recebeu. Então foi uma ação. Não é um sentimento de que tem aquele filho, que ele chega. Não, aconteceu. Aquele que foi buscar a ovelha, as outras saudáveis e uma perdida. A moeda que estava escondida da viúva. Então é assim. É essa ação em favor daqueles que mais precisam, dos mais necessitados. Nós não rezamos no Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdoado. Não nos deixeis cair em tentação. Não é assim que a gente diz? Por aqueles que têm mais misericórdia pelos mais necessitados. E a misericórdia é um ato assim, próprio da característica da vida de Deus Pai, de Deus Filho, né? Porque nós precisamos segui-lo nessa linha, fazendo bem ao próximo, com empatia, solidariedade, ter um horizonte para o outro, para a necessidade que o outro, e tentar ajudar sem precisar fazer alarde que fez isso, que fez aquilo. A sexta bem-aventurança, aí Jesus já vai falar da purificação, e ele não quer tentar errar aqui, mas ele contrapõe-se claramente aos ritos da purificação judaica que era. Ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como eram os ritos de purificação do judaísmo? Era tudo escondido, né, do rosto verdadeiro de Deus, como era que eles faziam. E Jesus já não quer mais daquele jeito assim, ele mostra que não é isso. Quer dizer, não é fazer uma religião, a purificação, a religião que exclui, que mata,
que acaba. Não, Jesus quer aqui a pureza de coração, né, para que haja justiça, para que haja paz. E é assim que é para seguir. O discípulo de Jesus, nós precisamos avançarmos, marcharmos para frente, marchar incessantemente. A 7ª bem-aventurança, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E essa promoção da paz é um pré-requisito básico para todas as bem-aventuranças aí. Não é aquele estudo que nós já ouvimos falar da Pax Romana, nem vamos entrar aqui. Jesus vai, porque na Santa Missa diz a paz esteja no meio de nós, a paz esteja contigo, contigo também. Então, não tem uma saudação de paz, ficou presa de 2020 para cá sem poder dar o abraço, porque por causa da pandemia. Não foi assim que aconteceu, mas a paz aqui é preciso. E nós somos, diz assim que o filho parece com o pai, né? Então, o filho, Jesus Cristo, parece com o pai, que é Deus Pai. E ele vai caminhar promovendo a paz e caminha e convida-nos também a fazermos isso. E a 8ª bem-aventurança, ela é também no tempo presente, agora o verbo. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí a justiça, aqui é o versículo 10. Aí a justiça aqui, ela já vem mostrando também, está com 2 vezes que nós falamos, aqui lendo as bem-aventuranças e falando, né? Aí a gente vai ver aqui que a justiça, ela vai falar de todas as outras assim, numa sequência. E a perseguição, ela destrói, ela atrapalha, ela atrasa, ela mata o ser fisicamente, psicologicamente. E olhe lá, para vencer espiritualmente precisa muita luta, precisa dessa busca do reino, dessa transformação. Então, essa bem-aventurança aqui, quem é perseguido. E quando ele vai dizer que as bem-aventuranças, que todos aqueles, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e disserem isso. Isso aqui é tido não como uma nona, a bem-aventurança, mas é um resumo, uma síntese de todas as outras bem-aventuranças. Então, nosso convite à santidade, que nós estamos hoje nessa festa de todos os santos, relembrando e vendo que tem santos e mais santos que nós não conhecemos e que tem santos aqui caminhando em ação, filhos de Deus. E somos convidados a viver uma vida em santidade, na prática da justiça, da paz, não é? De saber enfrentar, resumido dentro dessas 8 bem-aventuranças aqui. Então, não é uma mensagem de resignação, de aceitação às bem-aventuranças. Vamos guardar esse foco aqui. É uma mensagem de transformação, de mudanças. Já quando entrarmos no Advento, nós vamos começar a refletir sobre a nossa conversão interior. É assim? Então, vamos dar continuidade. Irmãos e irmãs, que a graça de Deus desça sobre cada um de nós, que as bem-aventuranças, espero ter dado assim um momento assim de iluminação aí, explicando, preparando, mas vamos participar das celebrações, nas comunidades onde nós vivemos, refletir, vamos tentar ler, vamos ler uma vez, 2 vezes, vamos pegar a palavra de Deus, a nossa Bíblia, vamos olhar, é Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, vamos ler só o Evangelho e essas bem-aventuranças e vamos, lembrando que Jesus estava em cima da montanha para visualizar os demais, mas ele subiu porque estava embaixo e ele desceu, que ele não permaneceu. Nós sabemos que ele caminhou, que ele vivenciou a paixão, a morte na cruz e a ressurreição e continua no meio de nós. Então, tenhamos um bom final de semana
Que Deus dê essa graça de entender, de praticar as ações das bem-aventuranças. Deus abençoe-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.